Para a gente entender de verdade as raízes do conflito na Ucrânia, que são muito profundas e complexas, a gente precisa voltar no tempo. Vamos mergulhar juntos nas correntes históricas e ideológicas que acabaram moldando as ações da Rússia, desde as ambições dos czares até as doutrinas mais modernas de Putin. Olha, por trás dos números, das estratégias geopolíticas, existe uma realidade que é simplesmente devastadora. Cada imagem como esta aqui conta uma história de perdas humanas, com custo que vai muito, mas muito além do campo de batalha. E só para ter uma dimensão da destruição, o custo estimado para reconstruir a infraestrutura da Ucrânia é de 524 bilhões de dólares na próxima década. É um valor absurdo, quase 3 vezes maior que todo o PIB do país em 2024. E depois de tanto investimento e principalmente tantas perdas, qual foi o ganho territorial da Rússia em 2025? Apenas 0,77% do território ucraniano. É um avanço mínimo, conquistado com um custo humano que é desproporcional e, claro, trágico. Mas afinal, como a gente chegou neste ponto? Para entender o presente, a gente precisa olhar para o passado. Então, vamos explorar a crise atual, as suas raízes históricas, a ideologia por trás dela, a intensa batalha de narrativas e, por fim, as consequências disso tudo no mundo inteiro. Vamos lá. A guerra atual não é um evento que surgiu do nada. Longe disso. Na verdade, ela é o ponto final de ambições muito antigas. E para entender o que está acontecendo, a gente precisa analisar as raízes desse conflito. E a chave para entender as ações da Rússia hoje é justamente essa: voltar séculos na história e na ideologia que moldaram a identidade e as ambições do país. Essa visão que a Rússia tem de si mesma como uma grande potência global não é algo recente. Ela foi forjada ao longo de uma história enorme de expansão e um senso de missão muito forte, quase místico. Um dos pilares dessa ideologia é o conceito da Terceira Roma. Basicamente, é a crença de que Moscou é a herdeira espiritual dos impérios romano e bizantino. Essa ideia de uma nação russa com um destino messiânico, a chamada Santa Rus, tem sido uma corrente ideológica poderosíssima por séculos, servindo de justificativa para sua expansão. E esse fio condutor, essa linha, é visível ao longo da história. Desde os czares, passando pelos soviéticos e chegando até a era moderna, essa busca incansável por uma esfera de influência tem sido uma constante na política externa russa. Certo. E como essas ideias históricas tão antigas se manifestam hoje, no século XXI? Bom, sob o governo de Vladimir Putin, elas foram habilmente reformuladas para justificar uma nova forma de imperialismo. No centro da ideologia de Putin está o conceito de mundo russo. A doutrina do Ruski Mir, ou mundo russo, vai muito além das fronteiras do mapa. Ela enxerga a Rússia como o centro de uma civilização única, unida pela língua e por valores espirituais, e que frequentemente se posiciona em oposição direta ao Ocidente. E é dentro dessa narrativa que a Ucrânia deixa de ser vista como uma nação soberana. Ela é retratada como um peão numa luta geopolítica maior que estaria sendo explorado por potências ocidentais. Como disse o próprio Putin, o Ocidente usa cinicamente o povo ucraniano como bucha de canhão, transformando o país em uma colônia. E é aqui que a gente chega numa contradição profunda e, para ser sincero, fascinante na política externa da Rússia moderna. A Rússia se apresenta como uma defensora do chamado Sul Global, lutando contra o que ela chama de neocolonialismo ocidental. Só para esclarecer, o Sul Global é um termo usado para se referir a países em desenvolvimento na África, Ásia e América Latina. A Rússia, então, busca se aliar a eles contra um suposto inimigo comum. Só que a realidade parece ser bem diferente. Enquanto denuncia o colonialismo ocidental, a Rússia parece implementar o seu próprio modelo neocolonial na África. Usa mercenários para apoiar regimes autoritários em troca de acesso privilegiado a recursos naturais, criando um novo tipo de dependência. É uma contradição que salta aos olhos. É claro que as consequências desse conflito não se limitam à Ucrânia, de forma alguma. Elas se espalham como ondas pelo mundo, criando instabilidade e desordem em uma escala global. A guerra desencadeou uma crise econômica global, afetando principalmente as nações mais vulneráveis que dependem da importação de alimentos e energia. O resultado que a gente vê é o aumento dos preços, a instabilidade nos mercados e um risco bem real de recessão em vários lugares. O que a gente está testemunhando, no fundo, é um possível e profundo realinhamento do poder global.
a tensão geopolítica aumenta e o risco de uma fragmentação econômica, com o mundo se dividindo em blocos, se torna cada vez mais real. O conflito está forçando todo mundo a repensar alianças e dependência. E assim, diante de um mundo em plena transformação, com nações se rearmando e alianças sendo redesenhadas, a pergunta que fica é: qual é o preço da paz? E, talvez mais importante, quem está disposto a pagá-lo? A comunidade internacional enfrenta uma nova era de desafios, com questões muito difíceis sobre segurança, soberania e o próprio futuro da ordem mundial.